Uma boa tarde a todos os que estão aqui presentes, especialmente os que estão presentes aqui, mas também a todos que nos veem e nos ouvem pelas redes sociais, pela transmissão das redes sociais. É difícil sempre falar depois do Dr. Gilberto Garcia, porque ele já resumiu alguns dos temas que eu falaria. Sem sombra de dúvida, o Dr. Gilberto Garcia é hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores especialistas no país. Somos poucos aqueles que se dedicam ao estudo das relações entre confissões religiosas e Estado, somos poucos. É verdade. Mas, dentre esses poucos, o Dr. Gilberto Garcia é certamente um dos maiores especialistas. Percebe-se que ele tem os dados todos na cabeça, né? Então, sempre um pouco difícil. Eu também tenho essas especializações, porque fiz a graduação na UERJ com o tema Matrimônio Católico com Efeitos Civis e a homologação da sentença de nulidade canônica perante o STJ. Na época não era uma realidade, depois já é uma realidade, o STJ já homologou algumas sentenças canônicas, e o mestrado com o tema Liberdade Religiosa e Mentalidade Iconoclasta, a perseguição às minorias religiosas no espaço urbano brasileiro. Analiso o Recife holandês, o sínodo calvinista holandês na época, no domínio holandês, na região do Recife, analiso também perseguições a religiões de matriz africana em algumas capitais, como Salvador, Rio de Janeiro. Então, é um tema também que me apaixona, assim como ao doutor Gilberto. Isso está publicado, doutor? A da homologação como sentença estrangeira na Revista Brasileira de Direito Canônico, parcialmente. A dissertação de mestrado ainda tem de publicá-la, né? Mas hoje venho, então, representando a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, e falarei brevemente também sobre um aspecto constitucional importante. Como disse, como nos adiantou o doutor Gilberto, durante a época da colônia, o Brasil era majoritariamente católico, e em 1824 a nossa Constituição Imperial também estabelecia o catolicismo romano como a religião oficial da nação, do Império. Inclusive com uma visão de mera tolerância de outros cultos cristãos que poderiam ter suas reuniões desde que seus templos não tivessem aspecto externo de templo, né? A única exceção, talvez pelas ligações políticas, econômicas e sociais muito fortes com a Inglaterra, era a Igreja Anglicana. Tanto é que quando Dom João VI vem ao Brasil escoltado por uma armada inglesa, um dos primeiros atos que ele permite quando chega em Salvador, na Bahia, a constituição de uma capela anglicana. Capela essa que existe até hoje, Capela de São Jorge, em torno da qual foi criado também o cemitério anglicano dos ingleses, o cemitério de São Jorge, que esteve recentemente, que eu digo deve fazer uns 10 anos, nas páginas do nosso STF, sendo se não talvez o principal leading case da questão da cobrança de IPTU de cemitérios religiosos. Então, o cemitério de São Jorge, na capela, em volta da Capela dos Ingleses, o município de Salvador queria cobrar IPTU deste cemitério. E a discussão constitucional, então, que subiu ao STF, foi justamente essa. Um cemitério que pertence a uma entidade religiosa goza da imunidade de IPTU garantida pelo artigo 150, inciso 6b da nossa Constituição, e a decisão, então, do STF foi que, sim, consolidando a interpretação de que os imóveis que pertencem a entidades religiosas estão imunes, e mesmo aqueles que estão alugados, desde que a renda dos aluguéis seja revertida para as finalidades essenciais. Então, veja que algo que nasceu na história do Brasil, em 1808, veio recentemente a ser julgado no STF. Mas, então, tínhamos um Estado confessional. Como o doutor Gilberto Garcia já adiantou, com a proclamação da República, houve, então, a separação entre Igreja e Estado, que foi consolidada propriamente de fato com a Constituição Republicana de 1891. Mas diga-se a bem da verdade que, do lado católico, houve quem saudasse a separação entre Igreja e Estado, como o padre Júlio Maria, que era jornalista e depois 2 vezes viúvo, depois da segunda viuvez,
tornou-se então sacerdote católico, incorporando-se à Congregação do Santíssimo Redentor, cuja igreja fica, na época dele já era, e hoje ainda, na Tijuca, aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele então escreveu dizendo o seguinte: olha, tudo bem, o Brasil é um estado confessional, mas de alguma forma esse estado confessional para a própria igreja era uma gaiola de ouro. Por quê? Porque o poder temporal, no caso o imperador e o Conselho de Ministros, imiscuíam-se muito em questões propriamente espirituais da igreja, como, por exemplo, a escolha dos bispos católicos, como, por exemplo, a admissão ou não de candidatos ao noviciado em ordens e congregações religiosas, coisas que hoje seriam inimagináveis que um governante civil se imiscuísse nesses temas. E havia, sim, uma certa reticência em relação às ordens religiosas, de modo que no Império, Estado confessional, houve uma diminuição drástica das vocações e da membresia em congregações e ordens religiosas, institutos religiosos, monges, freis, né? Justamente por uma intervenção grande, e culminando com aquele que foi um dos golpes de misericórdia no Império, que foi a questão religiosa, em que Pedro II, nesse ponto, foi intransigente e levou os dois bispos, o bispo de Olinda, Recife, Dom Vital, que tinha à época menos de 30 anos, foi eleito bispo com 26 anos, e depois Dom José de Belém, que foram processados por terem dado cumprimento a uma ordem papal sem que esta ordem tivesse sido aprovada pelo imperador. Foram condenados a campo de trabalho forçado, mas a pena depois foi comutada para prisão simples. Depois essas penas foram objeto de indulto por exigência do Duque de Caxias, que disse que só assumiria o Conselho de Ministros se o imperador indultasse os dois bispos. Mas a fratura, a rachadura na relação entre o Império e a Igreja Católica estava feita, e os livros de história indicam que essa é uma das razões, inclusive, da perda de apoio da monarquia, que precipitou também a queda da monarquia. Então, Padre Júlio Maria, já escrevendo no momento republicano, diz: havia no Estado confessional uma ingerência indevida sobre questões eminentemente espirituais. E ele dizia: é possível que construamos com a República um novo espaço de liberdade interna para a própria Igreja. De certa forma, Padre Júlio Maria adianta, em algumas décadas, aquilo que depois o Concílio do Vaticano II, na década de 60, traria, que é a discussão da liberdade, do princípio da liberdade religiosa, que é a pedra de toque, não só na Constituição brasileira, em diversas constituições mundiais, mas na própria compreensão atual da Igreja Católica sobre a questão da vivência da fé religiosa. E aqui trago um trechinho que vale a pena ler. Esse documento é um documento muito importante, chama-se Dignitatis Humanae, a dignidade humana. E olha que interessante, no documento do Concílio Vaticano II sobre liberdade religiosa, ele começa falando de dignidade humana, porque a liberdade religiosa, no entendimento da Igreja, decorre da dignidade do próprio ser humano. E ela traz uma definição, inclusive, de liberdade religiosa, que é a seguinte: esta liberdade religiosa consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou de qualquer outra autoridade humana. E de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma consciência, em privado e em público, ou associado sozinho ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus, a Bíblia, e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa, na ordem jurídica da sociedade,
deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. Então, veja, no primeiro momento, os padres conciliares, ou seja, os bispos reunidos do mundo inteiro, um concílio ecumênico, é uma reunião dos bispos católicos do mundo inteiro. Na época eram 3.000 e poucos bispos. Então foram reunidos por convocação de João 23, e depois João 23 morre no meio do concílio. Quem termina o concílio? Paulo VI. Então eles se reúnem e vão tratar do tema da liberdade religiosa e chegam então a um consenso desta definição. Primeiro, com uma afirmação de cunho filosófico, que é a de que a liberdade religiosa decorre da própria dignidade da pessoa humana. Ou seja, não é digno de um ser humano ser obrigado ou forçado a ter uma determinada convicção religiosa. Isso parte, inclusive, da visão teológica do cristianismo em geral, de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, dotando-o de intelecto e vontade, a característica pessoal do ser humano, e que o intelecto humano deve ser livre para buscar a verdade. Deve ser livre para buscar a verdade. Então, essa afirmação filosófica de que a liberdade religiosa decorre da dignidade da pessoa humana, do modo humano de conhecer e relacionar-se com a realidade, que é um modo indigno você obrigar alguém a ter como verdade aquilo que a pessoa não percebe como tal. Seja nas convicções religiosas ou filosóficas, se olharmos para nós mesmos, vemos que ninguém consegue colocar em nossas cabeças algo de que não estejamos convencidos. Ainda que sejamos torturados, podemos até dizer, da boca para fora, que cremos naquilo que o torturador nos pede. Porém, em nossa consciência, no santuário da consciência, ninguém é capaz de entrar. E, portanto, um modo de tratamento externo ao ser humano que o obrigasse a professar uma fé ou uma doutrina que não se coaduna com aquilo que em consciência a pessoa realmente crê, é um modo indigno de tratar o ser humano. E a partir daí, então, o Concílio do Vaticano II faz uma afirmação aí de cunho político-jurídico. Portanto, se a realidade das coisas é assim, se do ponto de vista filosófico é assim que a realidade se dá, a dignidade humana exige esse tratamento devido, sem coação, sem coerção, nas convicções religiosas, em algo tão importante como a relação do homem com Deus, portanto, na ordem jurídica da sociedade, isso tem um reflexo. Qual é o reflexo? Deve ser reconhecida a liberdade religiosa como um direito civil. Ou seja, ali onde ainda não foi reconhecido, que o seja. Que o seja. Então, essa é uma afirmação muito importante, muito relevante, que a comunidade católica faz através da reunião dos bispos do mundo inteiro, sob a presidência do Papa, deixa então isso bem claro. Os homens exigem, no exercício do seu dever de prestar culto a Deus, a imunidade de coação na sociedade civil. Então, essa formulação da liberdade religiosa. Agora faço algumas considerações a respeito, então, do direito brasileiro, direito constitucional brasileiro propriamente. O nosso artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, garante o direito à liberdade religiosa. E a pergunta que sempre fica é o seguinte: qual é o modelo? Provavelmente isso já foi dito, mas volto aqui a torna ao tema. Qual é o modelo de separação entre confissões religiosas e Estado? Eu sempre prefiro falar, dentro de uma dimensão pluralista, de confissões religiosas e Estado. Tradicionalmente, vamos ver modelo de separação entre igreja e Estado, mas as confissões religiosas se organizam de forma diferente. Então, eu sempre gosto de falar modelo de separação entre religião e Estado ou confissões religiosas e Estado. Qual é o modelo que foi consagrado no direito constitucional brasileiro pelos constituintes originários em 1988? Na academia, então, digladiam-se talvez duas posições. Uma visão um tanto quanto antirreligiosa, talvez caudatária um pouco do anticlericalismo francês antigo, e outra que sustenta a separação mitigada ou separação com cooperação para interpretar a Constituição. A minha visão, acredito que seja também a do Dr. Gilberto, é de que
A nossa Constituição, ela consagra um modelo de separação atenuada, ou melhor, eu até gosto de dizer, separação com cooperação. E como é que nós podemos provar isso? Há uma série de dispositivos expressos na Constituição que abrem espaço para o fenômeno religioso. O dispositivo principal, que irradia o seu reflexo sobre toda a Constituição, o artigo 5º, inciso 6º, estabelecendo ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, a dimensão social, o livre exercício do culto, dimensão social, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós temos também o artigo 5º, inciso 7º, que fala que deve ser garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação. Aquilo que tradicionalmente no Brasil se chama de serviço de capelania. Temos a capelania civil, que atua nos cemitérios, que atua nos hospitais, das mais diversas crenças e confissões religiosas, e temos também a capelania militar, que vai buscar seu fundamento de validade no artigo 5º, inciso 7º. Capelania militar, inclusive com capelães que são oficiais militares, tanto nas Forças Armadas Estaduais como nas Forças Armadas Federais. Temos também o artigo 19, inciso 1, que fala que, obviamente, o Estado, sendo laico, não pode subvencionar nenhuma igreja, ressalvada a cooperação de interesse público. Artigo 143, parágrafo 2º, que isenta os eclesiásticos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Veja que se a nossa Constituição tivesse uma visão antirreligiosa, ficaria difícil sustentar por que os eclesiásticos não são obrigados a pegarem armas, pelo menos em tempos de paz. E mesmo em tempos de guerra, quando o eclesiástico ele é convocado, em geral, a sua lotação é para o serviço de capelania. Inclusive, temos históricos de capelães, não só católicos, mas com atuações heróicas na história de todos os exércitos, de todas as forças armadas, nesse momento tão dramático em que os militares dão a vida pela nação. Temos também capelães que iam às trincheiras para estar ao lado dos militares. No caso até do catolicismo, o catolicismo tem aquela prática tradicional de dar a última absolvição, os últimos sacramentos. Então temos histórico de vários sacerdotes que iam para as trincheiras para aqueles que eram atingidos mortalmente já receberem em loco os últimos sacramentos, né? Vemos também na nossa Constituição o artigo 150, inciso 6, a linha B, que veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Quando fui secretário municipal em Nova Iguaçu, tínhamos um projeto, depois infelizmente não foi à frente, tínhamos o projeto de regularização para fins de reconhecimento de imunidade IPTU de terreiros de candomblé e umbanda. Por quê? Porque a Constituição nos diz templos de qualquer culto. E, às vezes, o que acontece na realidade municipal? Eu pude trabalhar num município relativamente grande, quase 1 milhão de habitantes. A realidade é o seguinte: às vezes, as igrejas ou templos de qualquer culto não têm a regularização jurídica. Diante dessa ausência de regularização, a Secretaria Municipal de Fazenda tende a não reconhecer a imunidade. O senhor sabe disso na prática profissional. Sou de lá. Né? Tende a não reconhecer a imunidade. Não tem estatuto, não está no registro civil de pessoas jurídicas, não reconheço a imunidade. O que é um atentado, na minha modesta opinião, gravíssimo à Constituição. É condicionar a Constituição a requisitos administrativos infraconstitucionais, em alguns casos até resoluções infralegais abaixo da lei. Então tínhamos esse projeto lá de regularização dos terreiros de candomblé e umbanda, 156B. Lembrando que o nosso STF entende que as imunidades tributárias presentes ali no artigo 156 da Constituição, não só os religiosos, todas ali presentes, constituem cláusulas pétreas e, portanto, sequer poderiam ser suprimidas por emenda constitucional. De vez em quando surge sempre a ideia de suprimir por emenda constitucional as imunidades tributárias religiosas. E
é um projeto, diga-se de passagem, natimorto, porque não passaria na Comissão de Constituição e Justiça. O STF várias vezes já se manifestou que as imunidades tributárias do 156, religiosos ou não, partidos políticos, de entidades assistenciais, sindicatos de trabalhadores, né, não dos empregadores, mas não dos patrões, mas dos empregados, todas essas são cláusulas pétreas. Por quê? Porque elas visam a garantir um valor que o constituinte originário, ou derivado por força de emenda constitucional, entendeu importante. No caso nosso, da liberdade, o valor da liberdade religiosa. Imunidade dos partidos políticos, o pluralismo partidário importante para a manutenção da democracia. Então, são valores de envergadura constitucional tão relevantes que merecem também uma proteção no âmbito tributário. E essa proteção, por estar conectada a um valor constitucional altamente relevante, é cláusula pétrea e não pode ser suprimida. Vemos também, no artigo 210, parágrafo 1º, que cria o ensino religioso de matrícula facultativa como disciplina dos horários das escolas públicas, matrícula facultativa. A rede pública oferece, participa quem quiser. Já foi objeto de ADI, né, no STF, o STF disse, inclusive, que esse ensino pode ser confessional, mas deve-se oferecer o ensino das mais diversas confissões religiosas possíveis. De fato, aqui no município, quando houve o concurso para professor de ensino religioso, houve de várias confissões de fé diferentes, de acordo com a proporcionalidade que aparece no censo. Essa é uma questão já pacificada no STF. O STF já discutiu esse tema, dizendo que isso é possível. Temos também o artigo 213, que permite a destinação de recursos públicos a escolas confessionais, por haver interesse público na educação. Dou um exemplo: boa parte das verbas destinadas à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro provém de convênios públicos, porque a PUC oferece bolsas, uma série desde bolsas 100%, bolsas parciais, inclusive para os hipossuficientes. Então, a cooperação de interesse público, formar as novas gerações. E o artigo 226, parágrafo 2º, que garante a eficácia civil dos matrimônios religiosos transcritos. Portanto, a pessoa não precisa fazer duas celebrações, mas pode fazer apenas uma única celebração religiosa. Depois pega-se o termo de casamento religioso, assinado pelo ministro religioso, reconhece-se a firma do ministro religioso e leva-se ao registro civil de pessoas naturais para conferir efeitos civis ao matrimônio religioso. Inclusive, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver uma certidão dessa, a data da celebração, que consta da certidão, não é a data da entrega do termo de casamento religioso no registro civil de pessoas naturais, mas sim a própria data da celebração religiosa. Então, veja que são todos esses dispositivos constitucionais, regulamentados, sim, por leis infraconstitucionais, mas que a própria Constituição nos indica que a abertura constitucional ao fenômeno religioso é bastante ampla. Obviamente, sem fazer distinção, sem privilegiar esta ou aquela religião, mas é bastante ampla, o que mostra que não esteve na intenção do constituinte originário ter uma visão antirreligiosa ou de um Estado laico entendido como laicista, ou seja, inimigo da religião. Portanto, entendo que esta é a melhor maneira de interpretar a Constituição. Do contrário, teríamos um problema muito grave, em que o STF também já disse que não é admissível no direito brasileiro, que é aquele problema constitucional da possibilidade de normas constitucionais originárias inconstitucionais. Uma tese de um jurista alemão chamado Otto Barhoff, sobre a possibilidade de que houvesse normas constitucionais que violam certos princípios fundamentais da própria Constituição, normas originárias. E o STF já disse mais de uma vez que isso não é possível, que o STF sequer pode controlar a obra do constituinte originário. Pode controlar a obra do constituinte derivado, as emendas constitucionais sim, mas a do constituinte originário não. Ora, esses textos todos normativos constitucionais que eu trouxe são obra do constituinte originário. Então, se nós
nos filiássemos a uma interpretação do modelo de separação entre religiões e Estado no Brasil antirreligiosa, nós teríamos um grave e sério problema para explicar todos esses dispositivos constitucionais voltados a regulamentar as relações entre confissões religiosas e Estado no Brasil. Por isso, a conclusão a que chego é que nós temos, então, um modelo de separação com cooperação, ou separação mitigada, ou separação atenuada. Já tive a oportunidade de estudar, nos meus estudos acadêmicos, modelos de separação entre religião e Estado, os mais diversos de vários países. E é claro que em cada país haverá uma configuração cultural, histórica, institucional própria. No Brasil, o que nós temos é a configuração histórica, cultural, de uma separação atenuada. E a obra do Constituinte originário, o próprio texto da Constituição, que faz tantas aberturas para falar do fenômeno religioso, inclusive protegendo-o com uma cláusula pétrea de imunidade tributária, parece-me prova cabal de que é a interpretação mais consentânea, mais adequada para as relações entre religiões e Estado em nosso país. Com isso, concluo minha fala, agradecendo mais uma vez a atenção de todos.